Vamos agora falar de um tema que cai pra caramba, embora seja um tema um pouquinho mais fora aí, fica numa interface entre endocrinologia e urologia, que é adrenal. Cai bastante em prova de clínica, mas também cai em cirurgia, principalmente no SUS. O SUS adora cobrar questão de adrenal, então a gente precisa falar um pouquinho aqui sobre esse módulo. Vai ser um módulo bônus para vocês aí sobre urologia. Lembrar que a adrenal é uma glândula caprichosa que fica aí em cima de ambos os rins, né? E da topografia que ela tem, que é um pouco diferente do lado direito e do lado esquerdo, tá bom? Quando a gente está pensando em a adrenal direita, a gente tem que lembrar do que? A gente tem que lembrar que ela está muito próxima da veia cava, tá bom? O ramo da veia adrenal, ela provém diretamente da veia cava, tá bom? A gente tem que lembrar da proximidade com o duodeno quando a gente faz essa dissecção, tá bom? E do cólon, evidentemente. Então a gente tem que estar muito atento com essas estruturas quando a gente está operando a adrenal direita. Já a adrenal esquerda, a gente tem que lembrar o quê? Que a veia adrenal ela é proveniente da veia renal esquerda, tá bom? Que é mais próxima. A gente sabe que como a cava está mais para o lado direito, então a veia adrenal direita vai ser uma tributária da cava, enquanto a veia adrenal esquerda é uma tributária da veia renal, beleza? Só para vocês lembrarem desse conceito. Em relação à adrenal esquerda, o que a gente tem que estar mais atento então? A gente está atento com a aorta, que fica mais próxima aí da adrenal, e do baço, tá bom? Lesões de baço podem ocorrer, porque a gente tem que jogar o baço lá para cima quando a gente está fazendo essa dissecção, tá? Em relação à anatomia ainda, pensando um pouquinho sobre a funcionalidade dessa glândula, a gente tem que lembrar que ela tem um córtex e tem uma medula, né? O córtex ele é dividido em 3 camadas. A gente tem a zona glomerulosa, a zona fasciculata e a zona reticulata, tá bom? E por que isso é importante então? A gente sabe que essas zonas aí anatômicas, elas produzem coisas diferentes. A gente fala que ela vai ficando mais doce conforme você vai entrando. Então a zona glomerulosa ela vai ser regulada pelo sistema renina-aldosterona, né? Renina-angiotensina-aldosterona. Então a produção vai ser aí de aldosterona, de mineralocorticoides, tá? A zona fasciculada ela é controlada pelo ACTH, né? E ela produz o cortisol, glicocorticoides. E a zona reticulada, ela produz aí, também é coordenada pelo CTH também, e vai produzir andrógenos, tá? Hormônios sexuais. Enquanto a medula, ela é coordenada pelo sistema simpático, tem uma regulação completamente diferente e é produtora de catecolaminas, tá? Secreção catecolaminérgica dessa glândula. Então, é uma glândula que ela produz diversos hormônios e pode causar diversas comorbidades, como, por exemplo, feocromocitoma, aldosteronoma, hiperplasia adrenal congênita e assim por diante, tá? O que é, então, um incidentaloma adrenal, que é a forma mais comum da gente encontrar lesões da adrenal? Incidentaloma adrenal é qualquer lesão adrenal que a gente tiver maior que 1 centímetro, que é diagnosticada de modo incidental. Ou seja, nosso Zezinho vai lá, vai fazer uma tomografia, viu que tem uma lesão adrenal de modo incidental, essa lesão é maior que 1 centímetro, é o incidentaloma adrenal por definição. Beleza? Quando a gente está de frente a um incidentaloma adrenal, a gente tem que avaliar duas coisas principais: o risco de malignidade associado a esse incidentaloma e a atividade desse incidentaloma, se ele tem produção específica aumentada de algum desses hormônios, tá? Isso que vai ser fundamental para a gente. Então, a gente vai ter que fazer uma avaliação endocrinológica e uma avaliação de imagem para lembrar aí dessa funcionalidade e entender qual que é o tamanho, quais são as características tomográficas que podem sugerir benignidade ou malignidade. Lembrando que a funcionalidade de um tumor adrenal não vai excluir a possibilidade de malignidade. 10 a 15% aí vão secretar hormônios e a gente tem que estar atento que isso não vai excluir malignidade. Então, quais são os achados do bem e quais são os achados do mal que a gente tem em relação ao adenoma? Isso pode ser cobrado de vocês. A gente sabe que o tamanho é fundamental para a gente caracterizar a malignidade. A gente sabe que o risco aumenta muito quando a gente tem tumores maiores do que 4 centímetros. Então, o tamanho, se tiver uma massa, um incidentaloma adrenal maior que 4 centímetros, o risco de malignidade aumenta a ponto de você já indicar cirurgia, tá bom? Lesões bilaterais têm mais tendência a ser malignas. A gente tem que lembrar também que a adrenal é um grande foco aí de doença metastática, principalmente dos tumores pulmonares, tá bom?
A gente tem que lembrar que os achados do bem, aí falando um pouquinho de achados do bem, a gente tem que lembrar que o washout rápido é bom, tá? Diferente do hepatocarcinoma, a gente gosta de ver o washout rápido aqui, tá? O washout rápido é uma característica que favorece um adenoma, tá? Massas que são regulares e massas que são hipoatenuantes na fase pré-contraste. Eu vou mostrar umas imagens aqui para vocês. E o que a gente vê como condições do mal, então? Quando a gente vê um washout lento, quando a gente vê uma massa irregular, hipervascularizada, a gente tem que lembrar de calcificações, alterações císticas, hemorrágicas, tudo isso leva a gente a pensar em achados de malignidade. Então, olha aqui essa imagem, então. A gente tem aqui um tumor que tem uma dimensão menor do que 3 centímetros, menor do que 4 centímetros, na fase pré-contraste, como que ele está aqui, ó, menos que 10 unidades Hounsfield, então aqui, ó, 6 unidades Hounsfield na fase pré-contraste, certo? Na fase arterial ele foi para 60 e na fase tardia ele teve um decaimento aí, um washout rápido, tá? Com 27 unidades Hounsfield. Washout rápido, fase pré-contraste menor que 10 unidades, então é um tumor hipoatenuante que teve washout rápido e é pequeno, é um adenoma. Esse paciente ele tem só um adenoma e você vai tranquilizar ele e observar, tá bom? Lembrar que a adrenal normal, isso aqui é uma coisa importante também, ela tem esse aspecto de Y invertido, tá? Aqui você está vendo um corte transversal de uma ressonância magnética, aqui você está vendo um corte coronal de uma tomografia computadorizada, em que você vê esse aspecto de Y invertido cranialmente aí aos rins, tá bom? E lembrar, então, adenoma, que nem eu falei para vocês, então, menor que 3 centímetros, formato ovalado, bem delimitado, atenuação menor que 10 unidades Hounsfield, você vai ter um washout rápido, ou seja, um washout maior que 50% entre a fase tardia do contraste e a fase precoce do contraste, tá bom? E não tem nenhuma degeneração cística, não tem nenhuma calcificação, tudo isso fala a favor de ser um adenoma que você vai observar. Feocromocitoma, então, aqueles tumores produtores de catecolaminas, como que você vai caracterizar eles? Nem sempre são malignos, mas sempre que você tem uma produção de catecolaminas, que você caracteriza um feocromocitoma, a conduta é cirúrgica, tá? Todo tumor produtor adrenal você tem que, mesmo que benigno, né, se ele é produtor, você vai partir para uma conduta cirúrgica. Feocromocitoma, então, geralmente o tamanho dele é maior que 3 centímetros, pode ser menor? Pode, vamos ver as outras características então. Geralmente ele tem uma atenuação mais do que 10 unidades Hounsfield, por quê? Porque ele é hipervascularizado e o washout acaba sendo lento, tá bom? Lembrar de que o crescimento geralmente é maior que 1 centímetro por ano, é uma massa geralmente heterogênea, pode ter degeneração cística, pode ter calcificação e pode ter a clínica do feocromocitoma que a gente vai discutir mais para frente. Carcinoma, quais são então os fatores que falam a favor de um carcinoma adenocortical? A gente tem que lembrar de tamanho, geralmente são tumores que são maiores do que 4 centímetros, são irregulares, são autolimitados, geralmente eles têm uma atenuação mais do que 10 unidades Hounsfield, justamente por serem hipervascularizados e tem geralmente um washout lento, tá bom? Um washout menor do que 50% na fase precoce e tardia do contraste. Lembrar que eles têm um crescimento acelerado, eles podem ser heterogêneos, eles podem ter necrose hemorrágica, podem ter calcificações e lembrar da suspeita que você tem de metástase quando você está vendo lesões bilaterais, quando o paciente tem lesões pulmonares, lembrar que a principal massa que a gente tem aí maligna nas adrenais são metástases, tá? E não o próprio adenocarcinoma cortical, tá? Adenocortical. Então metástases elas têm tamanhos variáveis, têm formatos geralmente mais irregulares, mais mal delimitados, a atenuação também geralmente é hipervascular, maior que 10 unidades Hounsfield, o washout também é lento e tem que lembrar do conjunto clínico do nosso paciente quando a gente suspeita de uma metástase adrenal, tá bom? Exames adicionais, tem algum exame que vale a pena a gente lembrar? A gente pode fazer exames funcionais para avaliação, com PET-FDG para avaliar metástases adrenais, e a gente pode fazer a cintilografia com MIBG, que é muito ávido aí na suspeita de FEL e de paragangliomas, tá bom? Falando um pouquinho de como que a gente vai fazer o screening hormonal desses pacientes, que eu acho que é o que mais pode cair nas questões de clínica, pode cair menos nas questões de cirurgia. Eu acho que o mais importante para vocês é saber as condutas cirúrgicas, propriamente dito, de como fazer versus como fazer esse screening hormonal, mas pode cair também, tá bom? Então, como que você vai fazer? Inicialmente, você vai
pesquisar em todos os pacientes, então, a secreção de cortisol, você vai fazer um teste de supressão com dexametasona, isso é fundamental. A gente vai sempre medir metanefrinas plasmáticas ou metanefrinas urinárias, tá bom? Lembrando que as metanefrinas plasmáticas elas têm uma maior sensibilidade e especificidade do que as metanefrinas urinárias, mas é um teste muito mais caro também, tá bom? E a gente pode fazer a dosagem de atividade plasmática de renina nos pacientes que têm ou hipertensão ou hipocalemia, tá? Nesses casos você tem que fazer essa dosagem para excluir um aldosteronoma e nesses casos aí você só vai fazer essa dosagem de atividade plasmática de renina quando o paciente tem algum sinal clínico que pode apresentar um tumor produtor de aldosterona. Não é obrigatório em todas as lesões. Isso aqui e isso aqui é obrigatório em todas as lesões, ou seja, você fazer esse screening de produção de cortisol e esse screening para excluir feocromocitoma para todos os pacientes. Quando você está falando de hiperaldosteronismo, só nos pacientes que têm hipertensão ou hipocalemia, beleza? Lembrar de alguns detalhes que a gente tem aqui. Cirurgia de feocromocitoma, o que eles gostam de pegar a gente em pegadinhas aí que tem que se preparar em relação ao feocromocitoma. Lembrar que como ele é um produtor de catecolaminas, só de você mexer nesse tumor, ele pode ter uma liberação, ele pode ter uma crise adrenérgica associada à manipulação desse tumor e o paciente, isso pode ser gravíssimo durante a anestesia, então tem que ser um anestesista experiente. Primeiro a gente faz um bloqueio alfa nesse paciente, tá? A gente pode utilizar bloqueio alfa com tansulosina, com doxazosina, com outros bloqueadores alfa, tá? E, eventualmente, a gente pode fazer, depois do bloqueio alfa, depois de 3, 5 dias, a gente pode iniciar um bloqueio beta se esse paciente for hipertenso. Lembrando que o bloqueio beta, isoladamente, ele vai ter uma ação vasodilatadora e sem o bloqueio alfa ele pode piorar, inclusive, a hipertensão do nosso paciente. Então, a gente sempre vai fazer o bloqueio alfa, às vezes vai fazer o bloqueio beta nesses pacientes. Então, primeiro o A, depois o B, essa aqui é a dica aqui para vocês lembrarem. Sempre tem que seguir essa regrinha nos feocromocitomas, tá? Então, só para matar aqui, então, lembrando aqui, ó, indo para o nosso flashcard para a gente fechar essa aula, como que a gente vai fazer a investigação inicial de uma massa adrenal, então? Tomografia ou ressonância são dois exames que são adequados e a gente vai fazer cortisol com teste de supressão de dexametasona, tá bom? Pensando aí numa produção de cortisol. Lembrar de excluir feocromocitoma com dosagem de metanefrinas urinárias ou plasmáticas. E lembrar que no caso no caso de hipertensão, no caso de hipocalemia, você vai fazer uma relação de aldosterona por atividade plasmática de renina, tá? Isso também pode ser cobrado no exame. Aqui tem um fluxograma bem simples de como você vai conduzir esses dentalomas, tá? Lembrando que sempre aqui, quando você fala sobre funcionante e não funcionante, são aqueles exames que a gente comentou. Então você pode também anotar esse fluxograma que é bem bacana, tá bom? E quando que a gente vai operar então esse dentaloma? Quando ele for maior do que 4 centímetros, quando ele for menor que 4 centímetros, mas tem a sugestão aí de malignidade, é um tumor que tem um achaute lento, é um tumor calcificado, cístico hemorrágico, tá bom? Quando você tem um crescimento maior que 1 centímetro em um ano, ou se ele é produtor, se é um FeL, se é um aldosteronoma, se é um tumor secretor de cortisol, ou se o paciente tem alguma comorbidade aí, associada aos tumores secretores de cortisol, ou seja, praticamente sempre, né? Sempre que o paciente ele tem um tumor secretor de cortisol, via de regra ele vai ter alguma comorbidade associada. Então a gente fala que, via de regra, os pacientes que têm tumores produtores serão submetidos à cirurgia. Outros detalhes chatos que as provas adoram cobrar, apesar de ser raro, vale a gente lembrar de algumas características aí genéticas que a gente tem que lembrar. Tem que lembrar de feocromocitoma familiar, tá bom? Lembrar que a síndrome endócrina múltipla tipo 2 e da mutação da síndrome de von Hippel-Lindau podem estar associados a feocromocitomas. E lembrar também das síndromes neuroendócrinas múltiplas no geral também vale a pena. Então eu trouxe aqui só uma anedota aqui para vocês lembrarem, tá bom? A MEN1 ele é associado então ao PPP, né, os tumores de pituitária, paratireoide e pâncreas, tá bom? São doenças que têm uma característica autossômica dominante. A MEN2A é caracterizado por feocromocitomas, tumores medulares de tireoides, aqueles tumores graves de tireoides medulares que estão associados à célula C, e tumores de paratireoide. E MEN2B é feocromocitoma, tumores medulares de tireoide e
neurogangliomas, tá bom? Isso aí às vezes acaba sendo cobrado nos exames, infelizmente, eles gostam desse tipo de decoreba, vale a pena dar uma decorada nessas principais síndromes, tá bom? Última pincelada então, falar só sobre o carcinoma adrenocortical. Quando a gente está falando de tumor adrenal maligno, geralmente aí, o mais comum que a gente tem é metástase, tá? Então o carcinoma adrenocortical é um tumor raro, tá bom? 80% deles são funcionantes e quando a gente tem a parte funcionante, a gente tem que lembrar que em criança a síndrome virilizante é a forma mais comum, então crianças virilizadas com tumores adrenais, via de regra, a gente tem que ficar atento para tumores malignos virilizantes, tá bom? E no adulto, geralmente, ele é não funcionante, tá bom? Ou secretor de cortisol. Então tem esse detalhe, tá? Nas crianças, então, os carcinomas adrenocorticais, eles geralmente têm um padrão virilizante. Já nos adultos, geralmente, ou eles são não funcionantes ou secretores de cortisol. E lembrar dessas associações com diversas síndromes genéticas, tá bom? Lee-Fraumeni, que é a mutação do P56, que está associada também com sarcomas, síndrome de Beckwith-Wiedemann, que está associada à mutação do IGF-2, síndrome de Lynch, neoplasia neoyorquina múltipla tipo 1, entre outras síndromes genéticas. Vale a pena a gente lembrar só desses conceitos fundamentais. E aqui é a imagem aí para vocês verem que geralmente são massas grandes, são massas que o PET ajuda a gente porque vão ter um SUV elevado e podem dar o nosso diagnóstico. O fluxograma é sempre bem similar aí, não tem muito segredo, tá bom? Score device. O que é score device então? Isso aqui também é uma coisa que pode ser cobrada. Eu coloquei como também só para vocês lembrarem o que é um score device, para vocês não... Se alguém falar assim, cite quais são os fatores de mau prognóstico em carcinoma adrenocortical, em tumores adrenais. Então, antes de você ficar louco, lembra dos score device, que é o quê? É você avaliar grau nuclear desses tumores, presença de mitoses atípicas, presença de arquitetura difusa, presença de necrose, invasão capsular, tá bom? Invasão capsular é uma coisa gravíssima nos casos de tumores adrenocorticais. E você vai fazer uma pontuação para cada item desse presente. E você vai caracterizar o carcinoma adrenocortical quando você tiver um número de pontos maior ou igual a 3. Então, muitas vezes você tem uma massa suspeita para carcinoma adrenocortical, você faz a adrenalectomia, sempre tentando ao máximo preservar a cápsula desse tumor, porque a gente sabe que abrir a cápsula tumoral aí num carcinoma adrenocortical promove um risco de progressão de doença altíssimo, que é praticamente de 100%, então a gente sempre tem que ter muita atenção em preservar a cápsula desses tumores, e o patologista vai dizer pra gente qual o grau aí quais são as características que vão determinar malignidade ou não deste tumor através do score device, tá bom? Então o tratamento que a gente tem aqui é a ressecção em bloco de doença localizada, tentar não romper a cápsula de forma alguma. Posso fazer laparoscopia? Posso fazer cirurgia aberta? Você pode, mas via de regra aí você tem que estar muito seguro de não romper a cápsula quando estiver fazendo esse procedimento, de modo que a cirurgia aberta, quando você tem uma massa maior que 6 centímetros, parece ser mais benéfica, porque você tem uma diminuição desse risco de ruptura de cápsula, tá bom? Embora não seja a cirurgia laparoscópica não seja proibitiva, tá bom? Linfadenectomia periadrenal e a linfadenectomia do hígado renal parecem ser benéficas nesses casos de carcinoma adrenocortical, e lembrar também da adjuvância com mitutano nos pacientes que têm aí tumores grandes, pacientes que têm elevado índice micótico ou têm um KI67 maior que 10%, invasão vascular ou capsular, a adjuvância com mitutano pode ser indicada nesses casos, tá bom? Última coisa que eu vou falar nessa aula, só para vocês lembrarem um pouquinho sobre feocromocitoma, tá? Feocromocitoma, então, eu já falei um pouquinho nessa aula sobre as características de imagem e sobre as características laboratoriais desses tumores. Vou falar sobre a clínica. Poucos pacientes são sintomáticos, não 5 a 8% desses pacientes vão apresentar essas crises paroxísticas que melhoram e pioram. Então, crise de sudorese, sensação de morte, palpitações, cefaleias, tá bom? Podem apresentar também urgências hipertensivas também, tá bom? E isso pode estar associado com estresse também. E podem vir para o pronto-socorro com essa queixa, vem até com uma cara assim de doente psiquiátrico, e em algumas vezes você pode se deparar com um feocromocitoma nessas situações. Lembrar também, no contexto de hipertensão secundária, tá bom? Ela pode ser sustentada em 50%, paciente muito jovem que tem hipertensão,
hipertensão secundária, o que a gente tem que pensar? Tem que lembrar de FeL, tem que lembrar de hiperaldosteronismo, tem que lembrar de doença de Cush, tem que excluir as causas endocrinológicas desses pacientes, certo? Lembrar das complicações que você pode ter associado ao FeL proximal de longo prazo, insuficiência cardíaca, arritmia, morte súbita, tá bom? Palpitações, tá? E lembrar também, muito importante lembrar também de hipotensão ortostática, que é associado aí à depressão volêmica, à desidratação crônica desses pacientes, tá bom? Então, essas são as principais características que eu queria que vocês lembrassem em relação ao feocromostoma. Já expliquei para vocês como vocês fazem esse bloqueio alfa, depois esse bloqueio beta para indicar a cirurgia. Lembrar que vocês têm que fazer esses testes hormonais, principalmente em relação ao cortisol e as metanefrinas desses pacientes, em todos esses pacientes, e as principais características de imagem aí dos incidentalomas adrenais. Eu acho que essas são as principais mensagens dessa aula, e assim a gente fecha o módulo de uro-oncologia. Valeu, galera!